Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos finalizar o CRUD, que é fazer a persistência de dados utilizando o nosso Doctrine ORM. Na aula anterior nós criamos um arquivo chamado criar curso e um arquivo chamado buscar cursos. O criar cursos faz a inserção de dados na nossa base, o buscar cursos faz o select de dados. Para poder melhorar o nosso exemplo, no nosso arquivo criar curso, eu criei o curso 4 e o curso 5. O curso 4 é de React com carga horária de 80 horas e o curso 5 é o curso de Angular com 80 horas. Até aqui nenhum mistério. O meu servidor está startado. Lá no meu navegador eu vou executar esse meu arquivo criar curso.php. Vou teclar Enter. Ficou aqui em branco, aparentemente foi feita a criação. Volto no meu editor de código, aqui com o meu SQLite Explorer ativado, eu vou dar um refresh aqui no meu database e vou dar aqui um show table para ele me mostrar o resultado. Observem aqui que ele fez o insert só do curso do React, porque aqui embaixo eu só fiz a persistência do curso 4. Eu vou fazer também a persistência do curso 5. Vou lá, vou atualizar, vou voltar para o editor de código, fechar essa aba aqui, refresh no meu database, vou dar um show table. Observem que agora eu tenho o React com o ID 8 e o Angular com o ID 9. Esse arquivo criar curso, por enquanto, a gente não vai mais trabalhar agora, então vou fechá-lo. Daí, pensem da seguinte forma: além da gente aprender a inserir dados numa base, além da gente aprender a buscar dados numa base, a gente precisa saber alterar o conteúdo de um dado que está numa base. Para isso, a gente precisa fazer um update dos dados. No caso, eu criei aqui um arquivo chamado atualizar curso. Ele tem uma estrutura super semelhante àquela do buscar cursos e do criar cursos que nós vimos. Então a parte inicial aqui, ela não muda praticamente nada. Então a gente tem até aqui, ó, a linha 15. A gente não tem muitas modificações. A gente importa a classe curso, importa a classe Entity Manage Factory, faz o nosso require do nosso autoload, gerencia as nossas entidades de curso a partir da criação de uma nova instância e também a partir do método getEntityManager, cria um repositório de cursos da nossa classe curso basicamente, e daí para a gente poder atualizar os dados, aqui é que está o ponto principal. Para eu poder atualizar os dados, eu preciso utilizar um dado de informação do registro como critério. O dado que é mais comum de ser utilizado é o ID, ou ID. Então o campo ID vai ser usado como critério. Por exemplo, eu tenho aqui um registro com o ID 8, com o nome do curso React com uma carga horária de 80 horas. Então eu vou colocar aqui que o ID 8 agora vai ter um novo nome de curso, que vai ser React JS, ou React JavaScript. E a nova carga horária dele vai ser de 160 horas. Então aqui eu só defini os novos dados. Esses dados poderiam vir de um JSON, ou poderiam vir de um formulário. Então, basicamente, é importante eu ter aqui os novos dados e o meu ID, que vai ser o meu critério para fazer a atualização. E daí a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar na minha base de dados se existe um curso com o ID 8. Então, a variável curso vai receber um repositório de curso, que a gente criou aqui em cima, e a gente vai buscar por ID. Feito isso, a partir desse ponto aqui, o Doctrine já começa a observar essa minha instância curso. Daí, para poder atualizar, basicamente a gente precisa passar os novos parâmetros, ou seja, os dados que a gente quer modificar. Então eu seto o nome do curso da minha instância curso com o nome novo, nome curso. Eu seto a carga horária como nova carga horária. Eu poderia atualizar um ou dois desses dados. Eu poderia atualizar só a carga horária, poderia atualizar só o nome, ou então nome e carga horária, como eu estou fazendo. E para que isso seja executado, eu preciso utilizar o meu comando flush. Através do meu Entity Manager, por meio do meu método flush, eu passo como parâmetro esse meu objeto, que é o curso, para que ele possa fazer o update, que é a atualização dos dados. Então o nome do arquivo se chama atualizarcurso.php. Lá no meu navegador, eu vou abrir esse arquivo, atualizar curso.php. Teclei Enter, aparentemente aqui ficou em branco, mas vou ver se funcionou. Volto no editor de códigos, fechar aqui a aba, um refresh, fazer um show table.
Observe agora que o ID continua sendo 8, mas o nome agora não é mais só React, agora é React JS e a carga horária não é mais 80, agora é 60 horas. Posso fazer o mesmo procedimento, por exemplo, para o curso que tem o ID 9. Onde está escrito Angular, eu vou substituir por Angular JS. E a carga horária que está 80 horas, eu posso colocar lá, por exemplo, 180 horas. Volto lá para o meu navegador, atualizo, que eu já tenho aqui o arquivo aberto. Volto para o meu editor de códigos, fecho aqui, faço um refresh, dou um show table. Observe que agora o ID 9, que é o curso Angular, agora se chama Angular JS e tem uma carga horária de 180 horas. Então o processo de update ele é relativamente simples. Você precisa criar os parâmetros novos, precisa fazer uma busca e depois definir os parâmetros novos. E para confirmar a atualização, basta você utilizar o método flush. Lembre-se que os arquivos dessas aulas eu coloco um link na descrição do vídeo. Vou fechar aqui o arquivo de atualizar. Vamos ver o processo de remover. O processo de remover é mais fácil ainda. Nós temos aquela mesma estrutura de código da linha 1 até a linha 15, é a mesma, tá? Então a gente precisa fazer o import das classes curso, no nosso Entity Manager Factory, chamar o nosso autoload, gerenciar nossa entidade de cursos aqui, criando uma nova entidade, usando o método getEntityManager, criar um repositório de cursos. Então até aqui não tem nada diferente. O que muda é aqui. Para excluir, basicamente eu preciso passar o ID do registro que eu preciso apagar. Então no caso, eu vou procurar apagar esse aqui, que é o 9. Então ID 9, para poder apagar o curso Angular JS de 180 horas. Então basicamente eu tenho que ter um critério de exclusão. Então o meu critério vai ser o ID do registro. Daí a gente faz uma busca e além de fazer uma busca existe um outro método. Ao invés de fazer o find do ID, a gente pode utilizar um método chamado getReference, que é do próprio Doctrine. Ele vai observar e ele vai trabalhar com IDs que são daquela lista de IDs que já estão na nossa persistência, tá? Então essa aqui é uma das formas da gente fazer. A gente vai ver dessa forma e depois eu mostro o find, que é o método anterior que nós já havíamos feito. Mas essa aqui seria a forma mais recomendada e mais segura, principalmente para remover, que é apagar. Aqui a gente está fazendo uma verificação. Se a nossa instância curso, que é a nossa variável curso, que armazena a nossa entidade de curso, for nula, a gente vai escrever curso inexistente. Daí, para poder executar, basta a gente chamar o método remove, passando como parâmetro a instância que a gente quer apagar. E daí, para que isso seja executado de fato, lembre-se que você precisa utilizar o flush. O flush é a confirmação do processo que você está fazendo. Então, o arquivo se chama remover curso e eu vou apagar o curso que tem o ID 9, que é o Angular JS. Então, lá no nosso navegador, vou abrir o arquivo remover curso.php. Vou teclar Enter. Observem, ficou em branco, aparentemente funcionou. Então, volto no nosso editor de código, vou fechar aqui a minha aba, um refresh na nossa base de dados, um show tables. Observem que eu não tenho mais o ID 9. Agora vamos ver o seguinte. Eu vou continuar pedindo para ele apagar o ID 9. A gente sabe que o ID 9 não existe mais. Então volto lá no nosso código, vou dar uma atualizada. Observem que ele não deu nenhuma mensagem aqui. Vou voltar aqui. Vou atualizar, dá play. Observe, não funcionou nada aqui, né? Vamos ver agora a outra forma, que seria utilizando o método find e não o método getReference. Então vou comentar essa linha aqui do getReference e vou descomentar a linha aqui de find por ID. Observem que esse buscar o curso pelo ID, ele é idêntico ao que a gente tem aqui no método de atualização. A estrutura é bem semelhante. Então eu vou buscar o curso que tem o ID 9 para poder fazer o remove. A gente sabe que não tem aqui o ID 9. Então, vou salvar aqui as alterações. Vou abrir de novo o arquivo aqui. Observem que ele deu um erro. Olha aqui, ó, curso inexistente, e gerou um erro fatal para a gente, né? Um erro de exceção. Por quê? Porque o ID 9 não existe na nossa base. Se você utilizar o método find, você pode cair aqui nesse if que a gente gerou, porém você vai cair num erro fatal. Para a gente evitar de cair nesse erro fatal,
Ao invés de utilizar o método find para poder fazer o remove, você trabalha com o método getReference. Tá? Então, é só uma das observações. Para efeito de exemplo, eu vou apagar aqui também o 8, que é um ID que existe. Vou atualizar, removeu. Agora posso buscar cursos por aqui, ó, buscar cursos, que a gente já fez na aula anterior. Observem que só aparece os 3 cursos que a gente cadastrou. Lá no nosso código aqui, se eu fechar, fizer um refresh e dar um show table, só aparece os 3 cursos que a gente cadastrou. Então, na aula de hoje, nós vimos como atualizar cursos, vimos também como remover cursos. Assim, a gente finaliza a persistência de dados utilizando o Doctrine ORM. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nos conceitos de programação orientada a objetos, principalmente da parte do MVC, que a gente deu uma pausa porque eu precisava mostrar para vocês um pouquinho dessa parte da persistência utilizando uma ferramenta um pouco mais moderna, principalmente para quem não tem um conhecimento muito amplo da parte de banco de dados. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!